Olá a todos e a todas. Sou Evandro, graduado em Ciências Econômicas e mestrando do Programa de Pós-Graduação da Amazônia Sustentável, PPGDAS, da Universidade Federal do Amapá, Unifap. E tenho como orientadora a professora doutora Cláudia Xelala. Iremos apresentar um projeto de pesquisa que está em andamento, sob o título de Políticas Públicas em Áreas Portuárias Amazônicas, Modernização, Reconfiguração Territorial e Impactos Socioterritoriais em Santana, Amapá. A localização do Porto de Santana é estratégico, desde o período colonial, e mais agora por compor o corredor do Arco Norte, que compreende os portos que estão acima do paralelo 16, que vem lá de Ilhéus, na Bahia, até o porto de Porto Velho, em Rondônia, e a sua localização próxima ao Atlântico, que nesse sistema logístico está mais próximo da Amsterdã, da Europa, né? Da Europa, da China e dos Estados Unidos, em comparação com os portos da região sul e sudeste do país. Em 2016, esse porto sofreu uma redução da sua poligonal, uma redução da sua área de influência para permitir aumento de investimento e a expansão do complexo portuário de Santana. Mesmo com a redução da poligonal, ainda ficou uma faixa de domicílios, de residências dentro dessa poligonal, de quase 2.000 pessoas morando dentro da poligonal. E conforme o seu plano mestre do porto e o seu plano de desenvolvimento e zoneamento, serão necessário remover essas pessoas para outro local. Então, com esse fato, com essa questão, levantamos para a nossa pesquisa o seguinte problema: de que maneira a reconfiguração da poligonal do Porto Organizado de Santana reconfigurou as dinâmicas socioterritoriais e as relações entre os agentes econômicos, sociais, institucionais e bem como a comunidade do seu entorno. E para isso, levantamos a hipótese de que essa redefinição da poligonal do Porto Organizado de Santana contribuiu para o surgimento de novos empreendimentos e investimentos, favorecendo o crescimento econômico do setor portuário e logístico. Mas, ao mesmo tempo que se intensificou os conflitos socioterritoriais e a vulnerabilidade das comunidades tradicionais localizadas em seu entorno. E para isso, temos como objetivo geral de nossa pesquisa analisar as manifestações das novas dinâmicas socioterritoriais no bairro Novo Horizonte, com a reconfiguração da poligonal do Porto Organizado de Santana. E nesse sentido, temos como objetivo específico analisar o processo de modernização e reconfiguração territorial do porto, também mapear os principais agentes sociais e econômicos e institucionais envolvidos nessa reconfiguração territorial do porto e identificar os impactos socioterritoriais, bem como analisar os possíveis conflitos socioterritoriais resultantes da nova delimitação do porto. E como relevância, o que dá relevância a essa pesquisa é considerar que o Porto Organizado de Santana é estratégico para o Amapá e para a Amazônia, em termos da proximidade que tem com o Atlântico. E ele compôs esse sistema logístico para o desenvolvimento regional, o corredor logístico do Arco Norte. A especialização em exportação de commodities, que o Amapá é condicionado desde o período colonial, a sua função de fornecedor
de commodities, e o porto está vocacionado a essa potencialidade, a essa divisão internacional do trabalho. A outra questão que torna essa pesquisa relevante é buscar superar a dicotomia entre desenvolvimento e sustentabilidade, propondo modelos inclusivos e ambientalmente responsáveis por meio de políticas públicas. O nosso referencial teórico, que é a lupa, o que vamos fazer a leitura dessa realidade, é composta por Celso Furtado, Henri Lefebvre e Milton Santos. A teoria do mito do desenvolvimento de Celso Furtado, que nos traz que nos países onde a modernização ocorreu sem o desenvolvimento econômico, o processo de industrialização apresenta características muito particulares. Assim, o mercado para produtos manufaturados é formado por dois grupos completamente diferentes. O primeiro de consumidores de renda muito baixa e o segundo de uma minoria de renda elevada. Isso é o que temos num país periféricos, de um desenvolvimento periférico. E Henri Lefebvre contribui da gente compreender que as representações do espaço, ou seja, o espaço concebido, aquele pensado, aquele dos cientistas, dos planificadores, dos urbanistas, dos tecnocratas, detalhadores e agenciadores de certos artistas, identificando o vivido e o percebido ao concebido, o espaço dominante numa sociedade ou no modo de produção. Ou seja, há a existência de um conflito entre o espaço concebido, aquele pensado, entre o espaço vivido pelas pessoas e o que é percebido dessas duas relações, do concebido e o vivido. E Milton Santos nos ajuda a compreender ainda mais e além dessa questão do desenvolvimento periférico, do espaço percebido, vivido e concebido, ele traz também a questão do circuito superior e inferior da economia, dizendo que as classes superiores sobrepõem do controle da economia urbana e regional e até nacional, seja como proprietários de grandes firmas que controlam o essencial da economia moderna, seja como seus agentes de confiança, a par da própria natureza de sua atividade. Tem como característica cosmopolita. Numa sociedade periférica, temos na economia urbana dois circuitos. O circuito superior, que são os bancos, as grandes empresas, e um circuito inferior, que são a economia informal, e esse circuito superior e circuito inferior tem uma interdependência nos países periféricos, que um detém a modernização e o outro mais o atraso, mais a tecnologia já, de certa forma, rudimentar. Então, para isso, trazemos essa forma de ver a sociedade, forma de ver o mundo, desses três teóricos como lupa para a nossa observação. Bem, também, dentro do ponto de vista regional, trazemos alguns pensadores, como Berta Berck, Charles Cellala, Josiane Sardinha, José Alberto Tortes e Jones Rodrigues. Berta Berck nos ajuda a compreender que hoje esta geopolítica atual, sobretudo por meio do poder de influir na tomada de decisão dos estados sobre o uso do território, uma vez que a conquista do território e as colônias tornaram-se muito caras. Verifica-se o fortalecimento do que se chama coerção velada, pressões de todo tipo para influir na decisão dos estados sobre o uso do território. E Charles Cellala traz ainda para a gente um outro elemento que caracteriza o Amapá, dentro dessa relação do Estado, e as pressões externas, que diz,
né? Shalala diz: o peso relativo dos estados é maior em unidades da federação que se originaram de territórios federais e estão situados na periferia da Amazônia. Quer dizer que o Amapá ainda sofre um peso maior por ter sido originado de um território federal. Sardinha, particularizando na questão do complexo portuário de Santana, diz que é necessário, que é neste processo de expansão dos complexos portuários pela Amazônia, o Estado também é ativo, pois auxilia e direciona políticas que se aliançam com as lógicas capitalistas e contribui para reorientações espaciais por meio do sistema regulatório, ou seja, das políticas públicas, abertura de novos mercados, novas capacidades produtivas e especulativas. E também Tortes traz para a gente, também do ponto de vista estratégico do Porto de Santana, falando que a área de livre comércio de Macapá e Santana, ela adquiriu um forte aliado na sua viabilização, que é a atlanticidade em seu locus, em um eixo de serviço logístico multimodais, do Porto de Santana e na hidrovia Atlântico-Amazonas-Tapajós. Compreendendo o desenvolvimento dos portos e o crescimento dos portos no complexo, desses complexos portuários na região Amazônia, Rodrigues traz para a gente que todas essas ações sinalizam reorientações e ajustes espaciais do território amazônico que configuram ações de grandes projetos de investimento, os quais também seriam portadores de um grande potencial de organização e transformação dos espaços, um grande potencial para decompor e compor regiões, e reorientação política e econômica. Com esse arcabouço, vai permitir para que a gente vislumbre, né, e analise o fenômeno ocorrido após a redução da poligonal no Porto de Santana. Com metodologia de abordagem, teremos uma pesquisa quali-quant, orientada pelo materialismo histórico dialético geográfico. A gente pega o materialismo histórico dialético de Marx e Engels, adiciona a questão do espaço geográfico de Milton Santos para que a gente compreenda que não só a história sofre mudanças, mas também esse tempo tem um espaço e esse espaço também sofre alterações, sofre mudanças. Então, é o espaço e o tempo integrado que a gente vislumbre a técnica, o espaço e o uso do território, que é transformado a partir da mudança dessa poligonal, no caso específico em estudo, né? Porque a gente vê que as transformações sociais também são transformações espaciais. Na metodologia de procedimentos, estamos realizando a pesquisa biográfica, a pesquisa documental, junto à Prefeitura de Santana, junto à ANTAC, né, junto a companhias docas e outros órgãos pertinentes, fazendo levantamento de campo no próprio bairro, na Ilha de Santana, né, e estamos realizando as técnicas que realizamos, são entrevistas sendo estruturadas, né, fichamento, e a realização de uma cartografia social, principalmente dos moradores do entorno do porto. Nosso cronograma, prevemos que até abril de 2026 fazemos a defesa de nossa dissertação. Uma proposta de sumário, né, para a dissertação, que além da introdução a resultados e discussões, a nossa conclusão, temos também 2 capítulos importantes, que são políticas públicas, infraestrutura portuária e desenvolvimento amazônico, reconfiguração territorial e conflito socioterritoriais. Nossas referências da apresentação:
Obrigado a todos e a todas e que tenhamos um excelente simpósio que contribua para a compreensão da Amazônia e do Brasil para um desenvolvimento justo e igualitário.